Olá, gente! Rafa Silveira na área com mais um vídeo aqui no canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o tricolor. Um bocadinho de pressão. Vamos, no vídeo de hoje, discutir o que o Luiz Castro quis dizer com essa frase durante a sua última entrevista coletiva e também falar sobre o projeto do Grêmio mais uma vez. E mais do que isso, falar sobre o que pode atrapalhar esse projeto e planejamento que o Grêmio fez para o ano de 2026 no comando do Luiz Castro. Te inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque acaba ajudando demais a espalhar o nosso trabalho, que ainda é novo aqui no YouTube, mas que tem ganhado alguns seguidores nos últimos dias, e eu espero que você contribua também para que esse número de seguidores possa crescer e a gente possa aqui continuar interagindo, né, nos comentários do vídeo. Eu faço questão de ler todos eles e responder todos, então pode deixar sua opinião nos comentários que a gente vai ampliando o debate. Bom, gente, na coletiva depois da vitória contra o Coritiba, no último domingo na Arena, o Luiz Castro foi perguntado se a gente vai poder ver nos próximos jogos aí mais jovens tendo oportunidades com a camisa do Grêmio. Ele foi enfático a dizer que trata os jovens e os jogadores mais veteranos da mesma maneira, que todos têm espaço no seu elenco e aqueles que se destacam no trabalho, que trabalham duro, que mostram as suas qualidades, acabam ganhando um lugar no time, né? E isso vai de encontro ao que é o projeto que o Grêmio desenhou quando contratou o Luiz Castro e que a gente já falou aqui no canal, né? Que é dar mais espaço para os jovens, utilizar os jovens cada vez mais para que eles ganhem espaço no clube, ganhe valor de mercado e o clube possa, aos poucos, ir colocando atletas no mercado também e fazendo com que o seu caixa se equilibre. Nessa mesma entrevista, ao justificar esse olhar, aliás, a palavra que o Luiz Castro usou para definir a utilização dos jovens é privilegiar. Por que os jovens, nesse momento, vão ser privilegiados no Grêmio com esse olhar aí da comissão técnica? Porque o Luiz Castro foi claro, não temos dinheiro. O bolso está curto, foi o que disse o Luiz Castro, para que a gente possa ir ao mercado. Então, esse é o ponto que faz com que o Grêmio não tenha como se desfocar desse projeto. Ele falou também que sabe que a pressão vai vir por causa disso. Porque quando você utiliza jogadores mais jovens no time, eles oscilam e os resultados nem sempre são aqueles esperados e o desempenho também acaba demorando um pouco mais para acontecer porque todos ainda estão ali num processo de maturação. Até o momento, o projeto do Grêmio, embora com resultados ainda questionáveis, vem funcionando, né? Os jovens têm ganho mais espaço e aqueles que têm se destacado têm ficado no time e conquistado o seu lugar. Mas o que está atrapalhando, né? O que mais pode atrapalhar esse projeto de futebol do Grêmio com o Luiz Castro ainda nesse ano de 2026? Bom, a primeira delas é a valorização dos próprios jogadores, né? Nós agora na parada da Copa do Mundo teremos a abertura de mais uma janela de transferências. Alguns jogadores do Grêmio devem receber ofertas, já estão recebendo sondagens, principalmente os jovens aí, o Vieri e o Pedro Gabriel, né? Então, o que isso pode acabar dificultando para o Luiz Castro? Mesmo que o Grêmio esteja aí já nivelando por cima os valores desses atletas, é o que se diz nos bastidores, né? De que o Grêmio não vai liberar mais os jogadores por qualquer valor, por aquela primeira proposta que aparecer, embora a situação financeira, como o próprio Castro disse, a direção sempre diz, seja delicada, o Grêmio não vai se desfazer de qualquer jeito dos seus ativos, né? Que são os seus atletas. Então, o Grêmio quer valorizar. Só que essa grana que vai entrar, mesmo com os jogadores mais valorizados, provavelmente não seja reinvestida com o mesmo aporte, né, no futebol. Ela vai para outros setores porque o Grêmio precisa pagar as suas contas e colocar o caixa do clube em dia. Então, essa é a dificuldade de número 1. A gente deve, na janela, perder jogadores e ter dificuldade para a reposição por causa das questões financeiras, né? E tem mais uma coisa que tem atrapalhado bastante o desenvolvimento desse projeto do Grêmio, que é o próprio calendário nesse ano de 2026, né, gente? Se você for lembrar aí, os times geralmente gostam de fazer, assim, pequenos recortes dos seus jogos, em especial no Campeonato Brasileiro, para projetar uma sequência
estratégia de conquista de pontos, de maneira de jogar, de logística. Então você pegava assim um recorte, nesses próximos 5 jogos aqui, o que a gente pode fazer? Bom, a gente vai jogar fora contra o fulano, contra o ciclano, volta em casa aqui e tal. E o Luiz Castro também, nessa última entrevista coletiva, disse que isso, esse ano, no Grêmio, está sendo impossível de fazer. Que ele tem que olhar jogo a jogo. Então, o que acontece? Às vezes, de uma partida para outra, ele acaba perdendo, seja por suspensão ou, na maioria das vezes, tem sido, nesse ano, por desgaste ou por lesão, atletas que comprometem aquela sequência de jogo. O time não consegue jogar com aqueles 11 ideais por mais de 1 ou 2 jogos. Quando as coisas parecem que vão se encaixar, vem uma lesão, vem uma suspensão e as coisas acontecem muito rápido. E na argumentação do Castro, isso normalmente acontecia com o prazo de um jogo para o outro de uma semana, de você perder o jogador agora, no domingo, e saber que lá no outro domingo você não contaria com ele, você teria semana para trabalhar o time e então achar um substituto, entrosar o pessoal ali e continuar entregando o mesmo desempenho, né? Mas o calendário tem dificultado muito. O calendário desse ano tem dificultado muito isso, porque os jogos estão sendo a cada 3, às vezes até 2 dias, né? Dá um pouquinho mais de 48 horas aí entre uma partida e outra, e ainda soma-se a isso a logística, né? Embora o Grêmio tenha alguns privilégios, como por exemplo o de utilizar voos fretados, né? O time viaja hoje, que é terça-feira, para o Chile, né? Tá viajando nesse momento, deve chegar no fim da tarde, eu tô gravando esse vídeo aí próximo das 4 da tarde, e o Grêmio deve chegar próximo das 6 lá, joga às 9h30 da noite amanhã, dorme no Chile, na quinta-feira se recupera, na sexta-feira ele vai para Curitiba e joga no sábado à noite já contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Até questionava-se, falava-se muito essa semana de que o Castro já tinha definido que ele deve poupar o time contra o Atlético Paranaense, e provavelmente isso não vai acontecer, tá? Pelas palavras do Luiz Castro, embora isso seja uma coisa que atrapalhe aí aquele combinado, aquele projeto inicial do Grêmio, né, de time, ele disse que só consegue avaliar a equipe jogo a jogo, que ele não conseguia, no último jogo, depois de enfrentar o Curitiba, saber quem estaria apto para jogar nesse domingo, que ele precisaria passar primeiro pelo jogo de quarta-feira pelo Palestino. E durante toda a sua passagem até agora no Grêmio, aí nós vamos entrar no 5º mês, né, sob o comando de Luiz Castro, ele não poupou o time. Um que outro jogador é retirado, mas o elenco inteiro sempre viaja, tirando aqueles que estão suspensos ou lesionados, né? E lá na hora, dependendo das circunstâncias e da condição de cada jogador, o Castro vai escalando o time. Então, são esses os fatores, né? Esse calendário maluco e também as negociações que vem aí no meio do ano e a falta de grana para repor possíveis saídas é que serão os grandes desafios para a continuidade sem turbulências, né? Desse projeto do Luiz Castro no Grêmio. Mas o próprio Castro já disse que espera que a pressão aconteça, porque sabe que o time vai oscilar, porque fazer do jeito que o Grêmio está fazendo é mais difícil, mas que não tem outro caminho. Esse foi o combinado, não há dinheiro para fazer diferente, então pediu que a torcida tenha um pouquinho de paciência, porque ele vai conseguir implementar o trabalho e fazer com que o time renda mesmo diante de todas essas circunstâncias. Rafa Silveira se despedindo por aqui. A gente volta amanhã para falar um pouquinho mais sobre o pré-jogo de Grêmio e Palestino pela Copa Sul-Americana. Você acha que o Grêmio tem que jogar as ganhas amanhã na Sul-Americana ou tentar descansar um pouquinho mais a galera para enfrentar o Atlético Paranaense no domingo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Grande abraço, ótima semana!